Hoje mostrarei um lugar um pouco diferente dos roteiros turísticos que geralmente nós mostramos no Recife Antigo. Hoje mostrarei a Cruz do Patrão, que eu fui fazer uma visita e é um lugar que ele está localizado nas dependências do Porto do Recife. Logicamente que para chegar lá eu tive que pedir autorização a algumas pessoas da parte de segurança correspondente de lá, até porque é um lugar, pelo menos no momento que eu fui, é um lugar muito isolado. Ele consta num mapa do Recife, no mapa turístico do Recife sim, mas na época que eu fui não era um lugar de visitação, não era um lugar para ser visitado, apenas constava que existe esse lugar. Então o que acontece? Fui lá, fiz uma matéria sobre isso e abordei algumas coisas interessantes sobre a Cruz do Patrão. Como por exemplo, em primeiro lugar, é um lugar extremamente isolado, certo? De pouquíssima visitação, frequência praticamente de pessoas nenhuma. Passei muito tempo procurando, perguntando para um, para outro, onde se estava a real localização da Cruz do Patrão. Perguntei por muitas pessoas que passavam na rua, até pessoas que residem aqui no Recife há muito tempo, de longuíssima data, e ninguém sabia me informar. Então, quando eu passei pelas imediações da Prefeitura do Recife, conversei com o senhor, mostrei o meu mapa, mesmo com o mapa em mãos, as pessoas não conseguiam localizar. Até porque no mapa não dava melhores instruções de como encontrar o patrão, uma melhor localização dela. Então ele me disse, olha, muito provavelmente você vai encontrar mais informações nas imediações do Brum, no caso. Então, pessoal, eu me desloquei, né, até a área do Brum, onde tem o forte do Brum, o Museu Militar, e perguntei para um rapaz que estava conversando com o senhor como chegar na Cruz do Patrão. De repente ele parou, olhou para mim e perguntou, Cruz do Patrão? O que você quer fazer na Cruz do Patrão? Com um ar de assustado. Eu olhei, reparei aquela situação. Ele disse, não, porque eu pretendo ir filmar, fotografar, fazer blog e tal. Ele respirou aliviado e disse, ah, ainda bem. Aí falou, ó, você se desloca por aqui, vai para a ponte do Limoeiro, e da ponte do Limoeiro você vê a Cruz do Patrão. Tá certo, eu fui, agradeci logicamente, né? Encontrei um senhor no caminho e ele disse o seguinte, olha, para você ter melhores fotos e filmar, você vai para a área do porto e pede autorização pessoal da segurança porque está nas imediações e mais exatamente nas dependências do porto. E foi o que eu fiz. Chegando lá, conversei com o pessoal da segurança, eles me autorizaram, agradeci a eles, eles me indicaram, disseram que seguisse do lado esquerdo do porto se encontraria a Cruz do Patrão. Quando cheguei lá, eu respirei aliviado, né? Fiquei contente, logicamente, porque já fazia horas que eu estava caminhando, procurando pela Cruz do Patrão. Mas assim, a atmosfera do lugar é muito estranho. Pelo menos na oportunidade que eu fui, é como se o lugar tivesse parado no tempo, por volta do século XVI ou século XVIII, como se eu não estivesse no século correspondente do qual eu vivo. O lugar era coberto por matos, dentro da área de mangue, com uma estrutura de aproximadamente 6 metros, escura com uma cruz em cima. Tinha uma atmosfera, é difícil de descrever, estranha, como se eu estivesse fora do meu tempo. Poucos indícios e sinais de tecnologia que sejam do século XXI ao redor. Fazendo exceção, logicamente, à área do porto, que estava um pouco atrás, mas assim, foi uma sensação meio desagradável. E olha que eu não sou um cara supersticioso, quem me conhece bem sabe disso, mas eu me senti muito desconfortável. Não sei descrever o porquê,
mas me senti muito, muito desconfortável mesmo. E tempos depois, fazendo umas pesquisas mais aprofundadas, vim descobrir certas lendas que estão correlacionadas com aquele lugar e o contexto histórico dessa área da Cruz do Patrão, até porque lá é um marco que serve como também uma área de circunnavegação muito antiga. E é um dos monumentos, eu não vou dizer que é o monumento mais antigo, mas é um dos monumentos mais antigos da cidade do Recife, que ainda está de pé. A estrutura dele ainda está de pé, mesmo com a maresia e todas as influências climáticas que existem aqui no Recife, continua de pé aquela estrutura lá. É incrível, é como se o lugar tivesse realmente parado no tempo. A atmosfera é de séculos atrás. É incrível, é extraordinário isso. No atual momento eu não sei exatamente como está. Eu pretendo até ir lá novamente para filmar e fotografar para ver como está a infraestrutura. Mas para mim, no momento que eu fui, foi essa a sensação que eu tive. Agora, isso de dia, imagine à noite como deve ser. E o lugar é extremamente isolado porque tem um grande contexto histórico relacionado com esse isolamento. Algo de séculos e séculos que fez com que o lugar fosse, por assim dizer, esquecido e evitado por grande parte da população recifense, mesmo quem conhece muito bem aqui o Recife e reside aqui na cidade do Recife. Bem, segundo a lenda, né, que ela tem todo um contexto histórico, diz o seguinte: quem conhece um mínimo da história da escravidão daqui no Brasil, sabe do que eu vou dizer, que os escravos eram trazidos da África, né, que eram vendidos na área de litoral, porque os europeus dificilmente trafegavam na África setentrional, África saariana, por causa de quê? Por causa das doenças, animais selvagens e tribos que existiam naquela região, e eles, consequentemente, por desconhecerem do lugar e para não arriscarem suas vidas, logicamente, no território desconhecido, eles optavam ficar apenas na área de litoral. Então, quando os escravos eles eram levados em deslocamento para essa área do território da África setentrional, África e África saariana, os europeus que estavam na área do litoral muitas vezes viam e diziam: não, façam o seguinte, de vez de vocês venderem esses escravos e precisarem passar por todo esse trajeto, vocês fazem o seguinte, vocês me vendem. Então o que é que eles faziam? Eles compravam os escravos já capturados por rivalidades tribais, certo? E que acontecia? Que rivalidades tribais, ou seja, de outras tribos africanas, que tinham conflitos entre eles e capturavam. Os escravos capturados, consequentemente, eram levados, no caso, eram trazidos de navios para aqui, para a América do Sul, certo? E o trajeto era de aproximadamente um mês, dependendo, logicamente, de onde seria o destino. Mas para aqui, para o Recife, se eu não me engano, era aproximadamente um mês, ou 35 dias, que eles eram trazidos em deslocamento pelo oceano para aqui. E isso fazia com que os navios se tornassem um lugar terrível, terrível. Os escravos muitas vezes morriam decorrente de doenças que eles já tinham, né, e eram trazidos da África para cá,
essas doenças se proliferavam, se alastravam nos porões dos navios, os navios onde eles estavam presos. Eles muitas vezes não tinham onde fazer suas necessidades fisiológicas, faziam ali mesmo. A comida era péssima, consequentemente eles regorgitavam, depois passavam mal, muitos se suicidavam, motins eram elaborados entre eles quando eles eram da mesma tribo, porque muitas vezes, como eram de tribos diferentes e de dialetos diferentes, às vezes isso dificultava a comunicação. Tinha motins e eles ficavam simplesmente, quando conseguiam, né, vencer os seus aprisionadores, ficavam simplesmente no mar sem rumo, sem saber como retornar, né, para a sua terra natal. E isso criava toda essa situação extremamente ruim para aqueles escravos. E o que acontece? Quando eles chegavam aqui no Recife, alguns conseguiam sobreviver, outros não. E segundo a lenda, diz o seguinte, que os que não conseguiam sobreviver, eles tinham seus corpos, certo, jogados na área onde hoje é a Cruz do Patrão. Isso, segundo a lenda. Fazendo uma espécie de território improvisado. Fazendo uma espécie de cemitério improvisado. Um cemitério ilegal de escravos. E as areias dali da área do Mangue, onde está localizada a Cruz do Patrão, serviam para enterrar esses possíveis escravos. O que acontece? Segundo as lendas, segundo moradores um pouco antigos, seguindo algumas constatações, dizem que os que têm mais interesse assíduo nisso, né, que tem maior crença nesse assunto, dizem que os espíritos desses escravos, por não terem um enterro digno, por não terem um tratamento digno durante o período do qual eles estavam vivos, que eles ficam vagando na área do cemitério improvisado da Cruz do Patrão. Quem sou eu para afirmar algo, né? Mas assim, se fala muito nisso, e se tem muitos relatos históricos de eventos extremamente misteriosos que acontecem ao redor da Cruz do Patrão. Ela tem toda uma atmosfera histórica que fez com que esse lugar seja evitado. Tanto é que existiu um istmo, ou seja, uma ligação de terra entre Recife e Olinda que encurtava a distância das duas cidades pela área da Cruz do Patrão, antes de ter sido cortada, né, para evitar as enchentes na cidade do Recife. Mas o que acontece? Por causa de todo esse contexto histórico, essa área da Cruz do Patrão se tornou evitada e as pessoas preferiam fazer um trajeto mais longo, trafegar por um caminho mais longo, do que trafegar diretamente por ali, justamente por causa desse histórico. Entendeu? E até os pais já educavam seus filhos desde cedo, diziam, olha, não vá para a área da Cruz do Patrão, evite para a área da Cruz do Patrão. Então, consequentemente, com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a evitar esse lugar. Esse lugar se tornou evitado o máximo possível até os nossos dias. Tanto é que, para que eu encontrasse esse lugar, eu andei. E não foi pouco, andei muito. Eu perguntando a um a outro e ninguém sabia me informar. Até agentes públicos, funcionários públicos que trabalham no Recife há muito tempo e trabalham mais diretamente nas ruas, não souberam me informar. Para vocês terem ideia. Então, o que acontece? Para eu descobrir, andei muito, mas graças ao nome de Jesus Cristo eu descobri. Mas é complicado, porque é um lugar que ele é evitado. E o Recife, ele tem essa característica de ser a cidade brasileira com mais lendas urbanas. Temos muitas lendas aqui, mas muitas delas têm ligação histórica com o passado do Recife.
Elas não surgiram simplesmente do nada, foi uma criação de algo que surgiu na cabeça de alguém. Tem todo o contexto histórico que remonta, por exemplo, desde antes do século XVI até hoje. E estas são algumas das lendas daqui do Recife que fazem com que o Recife tenha, por sinal, um grande roteiro turístico voltado para essas lendas urbanas. E isso faz com que ela se torne cada vez mais interessante, né? Para diferentes públicos. Os que gostam de lendas urbanas e os que gostam simplesmente de passeio. Pessoal, espero que tenham gostado de saber um pouco sobre a história da Cruz do Patrão, esse monumento que está localizado no Porto do Recife, nas dependências do Porto, aqui no Recife, certo? Mais exatamente no Recife Antigo. E em novas oportunidades relatarei sobre outras lendas do Recife no decorrer do tempo. Fiquem todos com Deus, um beijo para as meninas, um abraço para os amigos e até a próxima em mais um Vê Pernambuco Mais, temporada 1, Recife Antigo.